Bom, então vamos iniciar. Então, é isso, eu entrei no grupo de Maria Madalena em 2016, eu sou professora de yoga há 20 anos, o equilíbrio tem mais de 20 anos, né? Praticamente 21 anos já. E então eu desenvolvi com grupos de meditação, aulas de yoga, né? Durante 20 anos trabalhando nessa questão. Sou terapeuta de frequências de brilho desde 2007, né? Então, e fui passando por diversos caminhos, né? E muitos dos quais eu ainda participo, eu ainda atuo, né? E agora eu costumo lembrar assim que a minha trajetória é para o sagrado feminino, de estar enraizando esses grupos de sagrado feminino, tendo como Madalena, né, nesse suporte, Jesus e Maria Madalena sempre no apoio do sagrado, né? Vou fazer uma correção. Quando eu lancei há um mês atrás, mais ou menos, a gente tem uma página online, né, desde que iniciou a pandemia, e nós iniciamos com aulas de yoga para os alunos que não podiam vir aqui fazer aula presencial, né? Então, nessa página, um mês atrás, eu lancei esse trabalho, e aí eu coloquei lá como a capa de página, Eu Sagrado, né? Então, eu estou falando muito do sagrado feminino, e é essa correção que eu quero fazer. Tá? Hoje nós estamos aqui apenas um grupo de mulheres e a minha intenção é não excluir os homens, é não excluir o sagrado masculino. E eu ainda não sei como é que isso será feito. Se haverá encontros em que a gente vai estar trabalhando misto e haverá encontros onde nós estaremos só com mulheres. Eu ainda não sei, a minha intuição a respeito disso ainda não veio, mas eu me lembro que quando a gente estava preparando o material para postar na página, eu e o Felipe já tínhamos sentado umas 2 vezes, já tinha muitas coisas que estavam prontas, né? E aí eu olhava e não sentia que estava bom e estava lá o grupo para mulheres, né? Aí fomos organizando, tira isso, põe aquilo, e no final das contas eu falei para ele, tira essa informação, grupo apenas para mulheres. Na hora que ele retirou do post, vocês não têm noção da energia que se estabilizou, se harmonizou, expandiu e trouxe leveza para o meu coração, né? Então, a gente vai falar muito hoje, né, sobre a energia do patriarcado, a energia do masculino e do feminino, e eu creio que a nossa, vamos dizer assim, a nossa missão aqui é integrarmos o masculino e o feminino em nós, né, no outro e na manifestação universal, tá? Então, nós vamos começar a partir disso. Então, há um ano e pouco atrás, mais ou menos, eu li um texto, eu postei em grupos a divulgação de um trabalho do Sagrado Feminino, falando sobre Maria Madalena, e alguém desse grupo, que até hoje eu não sei quem é, me mandou um texto que me chamou muita atenção. Mas me chamou muito a atenção porque ele tocou muito o meu coração. Eu vi a verdade estabelecida ali, né? Então, nós vamos seguir mais ou menos essa linha. Daí eu fui pesquisar, fui ver a fonte, fui pesquisar para também ver a veracidade disso e trazer para vocês, tá? Então, nós vamos começar falando sobre o despertar da consciência humana, né? Então, lembre que desde a criação do mundo, o ser humano, né, nós passamos por diversas transformações. Então, qual é vamos dizer assim, quando nós como seres humanos mesmo, e com toda essa tecnologia, esse conhecimento que a gente tem acesso hoje, o que a gente compreende? A ignorância, a rudeza, o embrutecimento, né, de nós como seres humanos ao longo da história humana. Então, quando a gente olha para a nossa natureza humana e toda a nossa evolução humana, a gente precisa compreender isso,
né? Que iniciamos lá e até a história conta, né? Os estudiosos contam desde lá do tempo das cavernas, uma evolução, apesar de haver muitas teses, muitas teorias, né? Algumas contraditórias, mas muitas convergentes, né? Mas enfim, nós nascemos simples e ignorantes, nós somos aquele homem embrutecido que vem num caminhar evolutivo já há muito tempo, né? E é importante que a gente saiba disso, que a gente compreenda isso, para que haja um respeito, né, com todos os nossos semelhantes e todos aqueles que nos cercam, né, que eu acho que, para mim, é a parte mais difícil, né, para mim, né, vamos dizer assim. Então, dentro desse movimento ainda evolutivo, mas ao mesmo tempo muito lento dessa evolução humana, a divina providência que tudo vê e tudo rege, orienta e ensina e acolhe na condução desse caminhar, né? Ele resolveu, né? Vamos dizer assim, desenhou um plano para que pudesse nos auxiliar, né? Numa aceleração ou nesse despertar da nossa consciência, tá? Pode passar, por favor? Vamos olhar uma coisa que eu gostaria, quando a gente fala desse respeito, é importante a gente compreender o seguinte: a gente tem níveis de consciência. Por exemplo, nós estamos aqui vivendo na terceira dimensão, tá? E é importante a gente compreender que nessas diversas dimensões existentes, né? E até assim, hoje em dia a espiritualidade tem falado muito isso, as linhas que estão ligadas à questão de seres de outros planetas que estão aqui conduzindo a nossa evolução, que estão nos dirigindo, aqueles anjos protetores que estão aqui, eles falam muito das outras dimensões, certo? Então, terceira e quarta dimensão, elas coexistem, tá? Aqui na terceira dimensão a gente faz os experimentos, é onde se diz que é a grande escola, né? Mas a quarta dimensão ela coexiste, né? Para quem acredito que aqui não haja ninguém que não tenha ouvido falar sobre reencarnação ou que pelo menos não leve isso, né, em consideração. Então, nós estamos na terceira dimensão, vamos dizer assim, espíritos encarnados, e quando a gente desencarna, a gente vai para a quarta dimensão. Então a gente fica brincando, a roda de Sansara funciona nessa brincadeira. Ora aqui, ora na quarta dimensão, ora aqui, ora na quarta dimensão, né? E tanto que a gente tem o exemplo do Chico, que o Chico dizia que o mentor dele, Emmanuel, né, estava lá na quarta dimensão, agora o Chico foi e disse que Emmanuel já está aqui, tá? Então isso para quem, né, já tem um pouquinho de consciência, isso é claro, isso é mais do que real, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, nós estamos aqui na terceira dimensão. E o nível de consciência na terceira dimensão, que é isso que eu acho que a gente precisa compreender muito, né, para respeitar as pessoas que nos cercam, né, em todos os níveis, né, mais perto e mais longe também, é que, por exemplo, nós aqui na terceira dimensão, nós temos lá pessoas que estão na nível de consciência 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e assim sucessivamente até nós atingirmos o nível consciencial de 3.12 para passarmos para a quinta dimensão, que é onde eu coloco ali do lado. São duas tabelas, né? Então lembra, terceira e quarta dimensão são coesas, elas coexistem, né? E aí depois quando a gente passar dessa terceira dimensão, teoricamente, se a gente apenas não desencarnar, né, e tiver um nível evolutivo para dar esse salto quântico, né, quando a gente chegar na 3.12, a gente vai passar para a quinta dimensão. E aonde é que a gente vai se localizar aqui na quinta dimensão? 5.1. Então, vamos dizer assim, essa escala de evolução de consciência, ela vai funcionando nesse instante. E aí, o que é importante a gente compreender? O nosso papel,
né? Quando eu fiz esse curso em 2017, eu fiz com Xavier. Ele tem um grupo ele fala sobre os essênios, né? E aí ele conta toda a história desde antes de Jesus, né? E aí ele até coloca que os cátaros, quando eles ressurgem, eles são descendentes, eles são como se fosse a aparição desse povo, né, dos essênios que estiveram na época de Jesus, auxiliando Jesus e participando da preparação espiritual e consciencial de Jesus, né? E aí, então ele fala de toda essa transição e dessa forma de elevação de consciência. E aí o que é importante a gente compreender? Lembra que nós temos aqui, às vezes eu ouço assim, algumas pessoas que às vezes a gente acha que a gente acha que a gente já está num nível evolutivo muito grande e a gente começa aquela história do julgamento do outro. Então lembra, nós temos junto no planeta, nessa fase de dimensão, de 3D, nós temos toda esse tipo de nível de consciência. Então a gente vai ter gente que está lá chegando, que está no 3.1, tá? Como a gente tem gente que está acima de nós e já está no 3.2 pronto para ir para a quinta dimensão, né? Da mesma forma que na época, né, como eu comecei a dizer, ele disse que nós estávamos no 3.7 tentando chegar no 3.8. Tá? Então a gente ainda tem aí vamos dizer assim, um caminho para alcançar. E aí é importante a gente compreender que todo esse movimento de aceleração planetária, de aceleração de abertura de portais e todas essas energias que estão sendo derramadas literalmente nesse planeta possui como objetivo acelerar essa nossa tomada de consciência para que a gente possa ir para a quinta dimensão logo. Tipo assim, gente, quem está pronto, vamos. E nesse nível de consciência, cada vez que nós atingimos, por exemplo, se nós estivermos no 3.8, se a gente for já desse gabarito, né, 3.7, 3.8, quando a gente atingir uma massa crítica de pessoas que estão no 3.8 e a gente passar para o 3.9, todos os que estão abaixo de nós dão esse salto quântico. Então é por isso que é importante a gente compreender o nosso trabalho como humanidade. Ninguém evolui sozinho, ninguém estabiliza como é que a gente fala? Estaciona sozinho, né? Então somos todas almas vivendo nesse campo de energia que se chama Terra e todos nós temos o propósito de evoluir. Então é importante a gente compreender isso, porque às vezes a gente está lá criticando a pessoa e não compreende que ela às vezes não faz aquilo que você gostaria que ela fizesse, não é porque ela não quer. Não é pessoal, não é contra você, porque ela não vai com a sua cara ou porque ela está brava com você. Não é pessoal. Ela não faz porque ela não pode, porque ela ainda está num nível de consciência que ela não consegue compreender aquilo que você compreende e ela não consegue realizar e manifestar aquilo que você já manifesta, tá? E aí eu vou responder a pergunta que foi feita, por que é que a gente vai sair da terceira para a quinta? Lembra o que eu expliquei? Terceira e quarta dimensão vivem juntas. Né? Lembra dos anjos, lembra dos arcanjos, dos seres espirituais, dos nossos mentores, dos nossos mestres. Normalmente, eles são de uma camada, vamos dizer assim, de quinta, sexta, sétima dimensão, mas eles estão atuando, às vezes, aqui da quarta dimensão para tentar nos orientar. Essa conexão que é feita com os mestres, com os anjos, é feita da quarta para a terceira dimensão. Tá? Então, vamos dizer assim, que terceira e quarta dimensão coexistem juntas. E quando a gente der o salto quântico, a gente vai sair aqui de 3.12 para 5.1. Tá?
E assim, tem muita gente já há muito tempo que percebe a quinta dimensão, que se movimenta muito entre a quinta e a terceira, né? E são pessoas que às vezes têm uma dificuldade muito grande de atuar aqui na terceira dimensão, no nível de consciência física, porque conscientemente ela já está vivendo na quinta dimensão. Então essa quinta dimensão já é real, dizem que desde 2012. Tá? Então já tinha seres mais conectados, né? Não vou nem colocar a palavra evoluída, já tem seres assim, mais conectados que já percebiam e já mantinham muito essa conexão com a quinta dimensão antes de 2012, já realizando todo esse processo evolutivo, mas dizem que desde 2012 a quinta dimensão já está disponível e assim, eu sempre falo assim, a gente não está lá porque não quer. Ou, como eu acabei de dizer, porque a gente não pode. Mas tem aí também essa questão do desejo e do querer. Porque quando eu compreendo que eu posso e que eu tenho capacidade para, e eu coloco como foco, como objetivo, e eu saio da ilusão da 3D, que é aquilo que a gente olha, que é aquilo que a gente percebe como realidade, e aí a gente pode olhar para essa quinta dimensão e fazer a conexão, né, dessa energia divina para estarmos na quinta dimensão e para alcançarmos a quinta dimensão e para começar a atuar lá para acelerar essa nossa ascensão, vamos dizer assim. Tá? Então é importante a gente compreender isso. E ali, como eu botei as duas tabelinhas, né, terceira e quarta juntas, quinta e sexta juntas. Né? Então, não quis. Eu tenho muita dificuldade e eu passei, vocês não têm noção, mais de hora tentando trabalhar com essa tabelinha, até que eu cansei de tentar botar 12 linhas ali para mostrar para vocês. Então lembra que é isso, de 3.1, 2, 3, até chegar no 3.12, até que a gente dá esse salto quântico. E a importância disso, né? Quando a gente... Cada nível que chega, por exemplo, quando essas almas chegam no 3.12, né, que estão acima de nós, além de nós, quando eles alcançam essa massa crítica também, que eles vão para o 5.1, eles também nos ajudam, né, a gente que está aqui no meio do caminho. Da mesma forma que nós, ativando esse campo nesse nível de consciência, a gente ajuda os que estão abaixo de nós também, vamos dizer dessa forma, né? Então lembrem que nós não somos seres que já alcançamos o despertar da consciência, que nós ainda estamos também nesse processo evolutivo e o quanto que esses seres mais evoluídos, esses seres de luz, devem olhar para a gente e falar assim, né? Mas tipo assim, então, estão lá, estão segurando, estão nos acompanhando, né? Nos sustentando nesse movimento de busca de consciência, tá? Então lembra, guardem bem essa tabelinha, tá? Essa questão, porque a gente vai falar no final sobre ela, tá? Que é a questão da ascensão, né? Então lembra que em qualquer linha dessas aonde nós estivermos, nós estamos vivendo aqui no mundo, nós temos os nossos compromissos, temos os nossos papéis. Eu falo sempre, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou esposa, eu sou profissional, né? Mas a gente precisa compreender que essa não é a realidade, né? Que nós temos essa realidade na 3D e é aquela história, o que a gente vai levar daqui? Aquela pergunta que para a gente compreender, eu acho importante isso. O que a gente vai levar daqui? Então é verdade, a gente chega aqui, a gente ama as pessoas, a gente cria vínculos, né? E a gente não compreende que no outro nível essas pessoas também vão existir, né? Então a gente se apega aqui como se quando a gente partisse daqui nunca mais fosse ver o outro, né? Então é essa consciência de realidade ilusória que nós precisamos compreender, conhecer, compreender para começar a fazer as nossas práticas. O que é que eu vou levar de fato daqui? Que é esse despertar da consciência.
E é esse grande caminho que nós, como humanidade, temos feito, que é isso que eu falei, a gente começou lá, né, embrutecido, né, o homem das cavernas. Eu brinco sempre nos grupos, eu falo assim, gente, vocês vão querer ser arrastada pelos cabelos, pelos homens das cavernas? Eu tô fora. Né? Então é essa percepção que a gente precisa ter, porque teve muito ser evoluído que veio para cá e que teve que recomeçar. Porque quando o planeta dele chegou nesse nível de evolução espiritual, onde eles precisavam dar o salto quântico para continuar no planeta, eles se negaram. Continuaram vamos dizer, no nosso exemplo, não sei como que era lá, continuaram aqui na 3D. Não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu dinheiro. Né? Então tem umas coisas que a gente vê na mídia e acompanha que você fala, cara, para que eu preciso trocar de carro todo ano? Para que a minha casa precisa ter 400 metros se é só eu e meu marido? E aí, nessa questão da ilusão, que eu acho que é importante a gente compreender também, a nossa sociedade ela é muito consumista. E existe um plano de distração que não quer que a gente evolua. Né? Porque eles estão aqui e nós somos os bonequinhos. Né? Matrix, gente, assista Matrix, pelo amor de Deus, eu acho assim, perfeito para mostrar isso. Né? E aí vai essa grande sociedade, esse grande, vamos dizer assim, área de consumo, eles tentam nos distrair para que a gente trabalhe muito para comprar coisas que a gente não precisa, tá? Porque eu não preciso. Eu falo, gente, o celular, a gente ocupa 20, 30% da capacidade dele, mas eu trabalhei para comprar os 100% que eles estão me vendendo. Certo? E aí a gente entra nesse movimento ilusório e a gente esquece daquilo que é realmente importante, que é a busca da espiritualidade, que é a busca da conexão, a volta para a casa do Pai, que é o que a gente vai falar, tá? Então vamos lá para o projeto Terra, tá? Então o que aconteceu, né? Dentro de todo esse movimento de despertar de consciência e de nos ajudar a acelerar esse processo de evolução, foi criado, eu dei o nome de Projeto Terra, tá, gente? Eu já ouvi em algum lugar, eu não sei como é que é. Criou-se um projeto, né? E o criador, ele enviou diversos voluntários para preparar a humanidade ignorante para o grande despertar da consciência humana, né? E eles se dividiram em duas equipes. Uma atuando, a primeira equipe atuando na terceira dimensão, ou na quarta, e a outra uma atuando na terceira dimensão e a segunda equipe na quarta dimensão, tá? Revezando as encarnações, sendo assistido pelos mestres que aqui encarnavam de tempos em tempos. Então, esses mestres que encarnavam de tempos em tempos são os avatares, tá? E uma coisa assim que eu acho, na minha visão, dentro de tudo aquilo que eu já vi, que eu conheço, nós fazemos parte desses voluntários, tá? Esses que já estão no nível consciencial de ter algo para conduzir pessoas, né? De estar nesse nível de orientar e de despertar de consciência, a gente faz parte desse projeto. Nós somos essas lamparinas, essas velas que, quando ele criou esse grande trabalho, esse grande projeto, né? Nós somos velinhas pequenininhas, né? Nada comparado com os avatares e com, né? Mas nós fazemos parte desse projeto, tá? E nós estamos aqui, qual é a grande tarefa agora? Que a gente se lembre disso e que a gente assuma esse compromisso que nós fizemos. Né? E eu ainda quero acreditar que a gente foi convidado, que a gente não veio por obrigação.
Mas aí o que acontece também, que é algo importante a gente compreender. Conforme a gente vai vindo, vamos dizer assim, tem mais de 2000 anos, né? Jesus já veio há mais de 2000 anos e isso começou há mais de 3000 anos. Conforme a gente vai reencarnando aqui, ficando nessa brincadeirinha dessa roda de Sansara, de vai para a quarta e vem para a terceira, e vai para a quarta e vem para a terceira, a gente acaba esquecendo quem nós somos. E a gente começa a se identificar com essa dimensão, né? E a gente acha que a gente, de fato, nós somos esse, vamos dizer assim, essa pessoa que está aqui, com todos os papéis que ela carrega, né? E a gente se confunde com isso. Mas, dentro daquilo que eu compreendo, nós todos fazemos parte desse grande projeto e nós todos viemos aqui para ajudar essas pessoas que a gente critica tanto, essas pessoas que a gente não entende por que age dessa forma que age. Né? Mas lembra que a gente está aqui, ó. Nós somos velhinhas, né? Nada de sol ainda. E o nosso objetivo é nos lembrarmos que nós somos o sol e que nós podemos manifestar a grandiosidade e a plenitude do sol, né? Porque nós somos de outro lugar, né? E a gente veio para esse grande projeto Terra, tá? E aí acho que vamos começar com os personagens. O próximo, vamos ver? Se eu não estou enganada. Tá, esse nós já vimos, vamos para a próxima. E veio ele, tá? Então, eu comecei de Moisés, tá? Então, lembra que antes de Moisés veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó e veio José, tá? José era filho de Jacó e José, depois de todas as confusões, de todas as histórias que a gente conhece, Jacó, inclusive, ele tentou roubar o lugar do irmão dele, que era aquela história do primeiro filho ter direito. A mãe usou porque gostava mais de Jacó, fez com que ele enganasse o pai para ele pegar a bênção do pai, né, e ser o primogênito e ser o preferido. E aí Jacó, com medo do Esaú, se eu não me engano, né, foge, né, e aí ele começa a construir a vida dele, e aí ele tem um monte de filhos, um monte de esposa, e essa história de Jacó, eu acho assim maravilhosa, é aquele livro A Tenda Vermelha, tá? Então ali a gente já começa a compreender essa energia do sagrado feminino que a gente precisa ancorar, tá? Porque desde aquela época onde a mulher não era nada, ela era tipo assim, era como se fosse, acho que talvez um pouquinho mais que as cabras, né? E elas já tinham essa consciência, elas já tinham essa amorosidade de apoio e de cuidado e essa energia do feminino que acolhe, que abraça e que sustenta a prole, né? A prole, as irmãs, enfim, né? Então eu acho que vale, primeira dica assim, né? Leiam, se vocês ainda não leram A Tenda Vermelha, tem, inclusive no Netflix, o filme são uma série, né, vamos dizer assim, porque são 2 episódios, né? É muito lindo e vale muito a pena, tá? Então, lembra que Moisés, ele vem, o José pega, depois de todas essas histórias, José, quando o povo escolhido, né, porque Moisés, o grande legislador, né, Deus, quando resolveu fazer esse projeto Terra, ele começou lá com Abraão, depois Isaac, Jacó e José, né? Então esse foi o grande projeto de despertar a consciência e até a gente chegar a Moisés. Então houve todas essas histórias aonde o homem primitivo, a mulher que não era nada, era só para procriar, para dar prazer, né? E num contexto muito limitante também, né? Então todo esse movimento, quando inclusive José ele é vendido pelos irmãos, né? E ele vai para o Egito como escravo. Tá? Então, esse era o povo que já vivia naquele tempo, e eu sempre pergunto, tem diferença do nosso tempo? Tá? O que a gente pode ver? Né?
Então, da mesma forma, né? Tem gente num outro nível de consciência, mas ainda tem muita gente que, se puder, vende até a mãe, que dirá o irmão, né? E aí ele faz todo esse movimento, e quando a família de Jacó está passando, no período dos 7 anos de seca, passando fome, José, que havia, através da sua sabedoria e das suas premonições, porque ele sonhava sonhos premonitórios. Então, essa intuição de José era uma coisa muito forte desde menino. E aí ele consegue desvendar um sonho que o faraó teve, e ele se torna o imediato do faraó. E quando os irmãos estão passando fome, eles vão buscar ajuda no Egito, e lá quem que eles encontram? O irmão que eles tinham vendido, né? E José, vamos dizer assim, em um gesto de profunda amorosidade, né, e de desapego e sem senso de vingança, que é isso que a gente fala, ó, tem lá 3.8, tem 3.12, mas tem lá 3.1, né? Então ele, nessa grandiosidade do coração que ele tinha, ele trouxe toda a família dele, né, e todos aqueles que faziam parte da aldeia dele, para o Egito. Então, quando Moisés vem, e o grande projeto é libertar o povo, né, hebreu do cativeiro, porque daí eles haviam se tornado escravos, vieram, né, para fazer serviços e se tornaram escravos. E como sempre, aquilo que a gente observa até hoje, né, a insatisfação das classes, né? Porque a gente, inclusive, a insatisfação, ela vem no nível muito da 3D e vem muito a nível da questão financeira, da questão até é sempre na questão material, né? E são poucos aqueles que reclamam ou que vão buscar a questão do nível espiritual, porque a gente vê discussões em todas as áreas, mas é como se essa insatisfação humana, ela ficasse muito aqui a nível da terceira dimensão e não se preocupasse muito com a quarta, a quinta e a sexta dimensão, tá? Então Moisés se localiza, né, nesse contexto histórico, né? E só que o que acontece? Moisés, o que a gente compreende? Que Moisés também, ele tinha um nível de consciência acima da média, mas ele nasce lá no povo hebreu e eu não me lembro se foi por uma profecia, o faraó manda matar todos os primogênitos. Eu não sei se estava crescendo demais, faz muito tempo que eu evangelizei, não me lembro exatamente da história. Mas enfim, para que Moisés não fosse morto, né, a mãe solta ele no rio, porque ela sabia que lá embaixo a filha do faraó se banhava, botou numa cestinha, tampou, né, para que não afundasse, e soltou. Então, para que Moisés, que dentro desse nível de consciência, a gente compreende que ele já era um enviado, que ele não tinha esse mesmo nível de consciência que o povo tinha, né? Ele nasce do povo hebreu, mas ele vai e é criado dentro do palácio, tá? E ele é iniciado, né, no conhecimento e em todas as vamos dizer assim, nas ciências ocultas, né? E ele se torna um estudioso. E ao mesmo tempo, devido, vamos dizer assim, consciente ou inconscientemente, ele sabia que ele deveria, que ele tinha vindo para libertar o povo, então ele deve ter estudado muito, se esforçado e feito a lição de casa, né? E quando o conflito começou entre ele dentro da casa que o havia recebido, ele vai embora. Né? Então ele vai com 40 anos, ele sai do Egito e ele vai viver, diz que ele vive 40 anos lá com uma família, ele monta uma família, cria uma família, até que Deus chama ele de volta e manda ele voltar e libertar o povo dele. Então todo esse movimento de despertar de consciência, a gente observa sempre esses níveis, né? Tem um avatar, tem um ser de luz, tem alguém que vem para auxiliar, né, a humanidade a dar esse salto quântico, né? E aí vem as pestes. Então eu gosto sempre de lembrar, e eu já estudei muito Moisés para poder trabalhar com grupos, né? E aí você começa a observar
que Moisés ele era um sábio mesmo, ele tinha conhecimento de toda a tecnologia, ele tinha conhecimento das leis naturais, né? Então, por exemplo, a grande travessia do Mar Vermelho, o que que é? É o conhecimento que ele tinha das marés. Na hora que a maré baixou, ele atravessou o povo. Na hora que vieram os egípcios, a maré começou a encher e carregou o pessoal. E quem já foi para a praia sabe como isso funciona. Tipo assim, você tá lá tranquilo, você vê a maré subindo, se você bobear, não dá nem tempo se você juntar suas cangas e seu material e sair correndo. E tem lugares onde isso acontece de uma forma bastante ostensiva, né? Então, a questão das pragas, né? Então, muito disso foi manipulações que Moisés conseguiu fazer para tentar fazer com que o faraó libertasse o seu povo, né? E aí a gente vê muito essa questão das vítimas, né? O quanto que as pessoas realmente se colocam no papel de vítima. E quando Moisés finalmente consegue libertar esse povo, ele compreende o trabalho que o esperava e que talvez ele não tivesse consciência. E por isso, então lembra Moisés, diz que já estava com 80 anos, né? Lembra 40 anos dentro do castelo, né? Junto com o faraó. 40 anos ele constituiu família. E aí, quando ele consegue finalmente levar o povo, são mais 40 anos no deserto, né? E lá é que as coisas começam a acontecer, né? É ali onde a gente, creio que Moisés percebeu essa diversidade de consciência humana, né? O quanto tinha pessoas num nível... Sempre nesses momentos eu acho que dá para a gente compreender essas realidades de níveis de consciência despertas e todas essas questões, né? O próximo, Felipe, por favor. E uma assim, né? Quem era esse Deus de Moisés, né? E é importante a gente compreender isso porque às vezes a gente se coloca muito no papel de vítima e a gente acha que às vezes a gente não merece aquilo que a gente está passando, né? Então Moisés dizia sempre que ele agia em nome de Deus, que Deus o guiava, que Deus dizia o que ele tinha que fazer, né? E até dentro dessa questão da consciência humana, então há de se agir de formas diferentes com cada grupo, né, que está nesses níveis de consciência. E então o Deus que Moisés mostrou para esse povo era um Deus vingativo, era um Deus amedrontador, era um Deus que punia, porque se esse povo não fosse, vamos dizer assim, não tivesse esse medo da vingança de Deus, eles não entrariam nesse movimento de evolução. Porque aquela história da natureza humana, né? A gente gosta de parar um pouquinho, a gente não gosta de obedecer, né? Então, se diz muito, né, que o povo é preguiçoso, né? Mas são os níveis de despertar de consciência. E a gente precisa ir observando isso, até para não exigir muito lá de um 3.1, por exemplo, tá? Que ele haja como quem está no 3.4 ou no 3.5. Porque ele não pode, e não é que ele não quer. Não é de birra, né? Então eu falo assim que é muito importante a gente compreender isso. E Moisés, devido talvez até a excessos, eu gosto sempre de lembrar que quando a gente vem para cá, que é o que eu disse, né? Nós somos luzes e a gente está aqui há tanto tempo que a gente já acha que eu sou a Sandra e é só isso aqui, pronto, né? Então Moisés também, com certeza, em níveis de impaciência e de estar cansado pela repetição, né, desse padrão do povo, deve ter excedido. E aí dizem que, como ele não, por esses excessos, às vezes, que a gente vai cometendo ao longo do cumprimento dessa missão que a gente veio para realizar, Moisés chegou até, diz que Deus leva ele sobe o monte e Deus mostra para ele onde era a terra, mas ele não botou os pezinhos dele na terra prometida, né? Então ele apenas vislumbrou e avisou o povo, né? Mas ele foi, nem sei qual é o monte,
É muita informação para minha cabeça. Então ele foi enterrado nesse último, né, local, morreu, foi enterrado, e o povo dele adentrou a Terra Prometida. 40 anos depois, para fazer o quê, gente? Né? Para renovar aqueles velhos, aqueles que tinham os padrões antigos, aqueles que não obedeciam, aqueles que não queriam compreender qual era a mudança necessária. Aí eles morreram, renovou, aquele povo, 40 anos, já tem uma construção de padrões novos, já é um povo melhor. Então todo esse processo de 40 anos no deserto, não é porque eles ficaram perdidos, não é porque Deus não queria que eles chegassem, era o tempo para a preparação desse despertar da consciência, o burilamento, né? Para que as pessoas pudessem mudar, para que houvesse uma renovação de consciência, de pensamento, né? E da própria humanidade mesmo, né? Aqueles que já não tinham mais, vamos dizer assim, não conseguiriam praticar as novas leis e estarem dentro da manifestação dessa nova raça, né? Então eles ficaram, foram morrendo, né, aos poucos, e só chegou um povo renovado, né? Esse aqui já foi também, os 40 anos do deserto. Então, o Moisés, né, como eu coloquei lá, ele foi o grande legislador, parece que está saindo o som aqui. Ele foi o grande legislador, ele foi aquele que recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? E Elias, por que eu vou falar de Elias? Elias, ele é considerado o grande profeta. Elias é aquele que depois que os hebreus se instalaram e começaram uma nova sociedade, eles começaram aos velhos hábitos que eles tinham lá no Egito. E Elias foi aquele que tentou chamar esse povo para a consciência do Deus único, que foi a grande tarefa de Moisés, né? Então já, vamos dizer assim, depois de chegar na Terra Prometida, de já estarem com outro nível de consciência, dali a pouco começaram com as velhas práticas, né? Que até é uma das coisas assim, que é importante, né? Eu falo que hoje a gente faz tantas práticas que às vezes eu preciso explicar detalhadamente aqui o que eu faço, acendo de vela, boto incenso, porque as pessoas têm muito preconceito em relação a isso, né? Mas mais do que o ritual, é essa consciência, né? O que Moisés ensinou? A existência de um Criador, de um ser superior que a tudo via e que a tudo comanda, e que nós fazemos parte dessa consciência divina, né? Então, voltando um pouquinho, Moisés, ele representa, né, a energia do Pai, a energia do legislador, aquele que veio ensinar a existência de algo superior, né? Então ele veio aqui, podemos dizer que a energia dele, ele ancorou aqui na questão mental ou na pineal, né? Ele já começou a trazer essa nova consciência para o povo que não sabia, desculpa o termo brincalhão, mas eles não sabiam nem de que caminho eles tinham caído, né? Ou nós não sabíamos, né? Então, a partir de Moisés, a gente começa a despertar a energia do Pai, né? O Pai acima de nós, esse ser divino, né? Algo que está fora, mas que está dentro. Então foi essa consciência que ele veio nos trazer. E Elias, né, quando o povo começou a querer esquecer de todos esses ensinamentos, de todo esse trabalho que Moisés tinha tido, ele começou a brigar de fato com o povo, né? E aí o que acontece? Elias é aquele profeta que condenava e de uma determinada forma competia, né, com os profetas de Baal, né? Baal, né, como eles falam. Então, Baal, ele era um deus, que eu também não vou saber, um dos conquistadores vieram e aí trouxeram esse deus, e esse povo hebreu começou a fazer práticas em devoção a esse deus,
contradizendo todos os ensinamentos que Moisés tinha trazido, né? E aí, como sempre, aquela questão de disputa, né? E aí Elias ele faz um grande desafio para os profetas de Baal. E 450 profetas de Baal, ele preparam o sacrifício, né? Vamos dizer, um boi, creio que é isso, né? E aí ele pede para que os 450 profetas pedissem para o Deus deles acender essa mesa de oferenda, para que só através dessa força, desse poder divino, que ele acendesse essa mesa, essa oferenda, para que queimasse. E aí diz que todos os profetas tentaram e começaram a ficar esgotados e não conseguiram, eles não deram conta. E aí ele também tinha mandado preparar vamos dizer assim, o sacrifício dele, né, para ele oferecer para o Deus dele, né? E aí, inclusive, ele fala a história que ele mandou, inclusive, jogar água em cima para que ficasse mais difícil ainda aquela carne de se queimar ou o fogo de pegar, né? Então ele mandou jogar água para dificultar mais ainda. Enfim, os 450 profetas de Baal não deram conta, não conseguiram, Deus não acendeu o fogo, e quando ele invocou Deus, Deus acendeu a chama do sacrifício que ele havia preparado, e aí ele venceu o desafio. E aí, com certeza, até pela questão do medo, que ainda atuava, né? O povo que estava seguindo os profetas de Baal vieram e retornaram para a antiga aliança que Deus havia feito com eles e continuaram a seguir o Deus único, né? E aí diz a história que por essa... vamos dizer assim, por essa maldade ou por essa falta de amorosidade de Elias, porque ele não precisava ter mandado decapitar os 450 profetas, né? Ele vem como João Batista e ele prepara toda a missão, né? João Batista é aquele que chega antes de Jesus, um pouco antes, e vai preparando o povo para a chegada do Messias. E dizem que João Batista ele foi decapitado e foi entregue em uma bandeja para Salomé para resgatar essa atitude que ele teve de mandar decapitar os 450 profetas, né? E Jesus tem uma passagem, né, na Bíblia, no Evangelho, não sei nem como é que fala isso, que ele fala que João Batista, né, tinha sido Elias. E Elias tem um papel importante, porque lembra que Moisés fez a ativação da pineal, né, ou despertou a pineal, e Elias ele vem com essa manifestação entre o pai, que é Moisés, e o filho, que é Jesus. Né? E ele tenta aqui no meio do caminho, né, manter acesa a consciência do povo que foi preparado por Moisés para que Jesus pudesse vir e fazer aquilo para o qual ele veio. Tá? Então nós vamos agora para Jesus. Jesus, o Mestre. Eu quis colocar aqui uma passagem que está no livro Francisco de Assis, é um livro espírita, vocês estão vendo, eu tenho formação espírita, e vou falar muito, né, usar muitos exemplos. Evangelizei durante 10 anos, então, né, não tem como a gente esquecer isso. Então, esse livro que se chama Francisco de Assis, que é maravilhoso, tá? Escrito por João Nunes Maia, e acho que é o espírito que é Miramês. Acho que é isso, sim. Então, ele fala assim, que uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. Para que Jesus viesse, reencarnasse na terra, e para que ele cumprisse
a missão para o qual ele veio, uma falange de anjos assomou a terra e retirou 2 milhões de almas e levou para o umbral. Tá? Então, agora vocês imaginem, eu falo que eu até arrepio quando eu falo isso. Eu falo que se a gente era, eu quero acreditar que a gente fazia parte, que a gente não foi para o umbral, tá, pessoas? Que a gente ficou aqui, né, na época de Jesus. Se nós, ou se o povo que viveu, que estava aqui na época de Jesus, eram os bonzinhos, e a gente fez tudo aquilo com ele, a minha pergunta é, o que é que esses 2 milhões de almas não teria feito? Né? Então, e isso fica muito claro naquela tabelinha de 12. Tá? Então, lembrem, o nosso planeta, ele tem toda essa diversidade de níveis de consciência. Né? O nosso planeta tem almas muito embrutecidas. Né? E aí, esse é o livro de Francisco de Assis, e mais na frente ele vai... ele fala um pouco depois sobre o Apocalipse, né? E aí a grande profecia é assim. Então, esses 2 milhões de almas ficaram presos no umbral, até para que Jesus viesse e não fosse, sei lá, a gente não fizesse sei lá o que com ele, né? E aí e foi dado um período de 1000 anos para que essa árvore que Jesus plantou pudesse crescer, fortificar e dar frutos. 1000 anos. E aí tem aquela profecia que fala que os portais, que tipo assim, com 1000 anos, os portais se abriram, e aí fala até de... esse eu não coloquei, poderia ter colocado. Né? Então foi com 1000 anos, vamos dizer assim, os anjos que tiraram esses 2 milhões de almas daqui, todo num complexo, o que ele fala também, que é bem interessante, que esses 2 milhões de almas se organizaram no umbral em 4 falanges, e uma delas é o Hitler. Né? Então, um dos grandes príncipes negros, que eram os 4 príncipes negros, eles se organizaram lá no umbral, era Hitler. Acho que foi o último que veio. Né? Então, com 1000 anos, eles afrouxaram essas cercas, né, que seguravam esse povo lá em cima, e eles começaram a achar que eles estavam fugindo. E aí eles começaram, que foi o grande período da Idade Média. E aí é algo que eu gosto muito de falar quando as pessoas reclamam muito ou falam aquela história que a gente tem muito do julgamento, né, e da crítica. Né? Nesse livro ele fala assim, e aí não havia vítimas e nem algozes, porque conforme eles iam escapando do umbral, ora eles nasciam, fala do livro, tá? Ora eles nasciam dentro do palácio, ora eles nasciam fora do palácio. Ou seja, ora eles matavam, ora eles eram assassinados, ora eles matavam, ora eles eram assassinados, ora eles viviam na opulência, ora eles viviam na pobreza, que era para aprender. Né? Então, eles dizem que, inclusive, essa foi uma fase de tanta... que a nossa sociedade se lembra, né, dela como de horror, né? Mas aí, para amenizar essa questão que a gente, né, fica muito, assim, olha, né, que era necessário, que foi um período de profundo burilamento dessas almas embrutecidas e que durante um século se prepararam para vir para cá, né, e elas sabiam que estavam presas, e elas tinham um sentimento de vingança. Então, vamos dizer assim, que a providência divina, ela usou esse próprio povo, né? Então, ora eles nasciam lá dentro, ora eles nasciam aqui fora. Então, era entre eles mesmo que eles estavam se degladiando para burilar esse despertar da consciência. Porque isso é vingança, é vingança, é vingança, né? Que eu vejo muito hoje em muitos movimentos, hoje, né? Porque a gente acha que o outro aqui está errado, mas na hora que você descobre, quando eu vejo, está lá tentando se vingar. Né? Então, o quanto melhor a gente é. Né? Então, esse movimento a gente ainda observa hoje na história do abuso do abusador. Né? Ora eu sou abusada, ora eu abuso. E a gente não consegue observar e prestar atenção que eu sou a primeira abusadora.
Quando eu abro esse campo para que determinadas coisas aconteçam, é porque eu mesma já estou abusando de mim, né? Que é vamos dizer assim, é o grande, aonde a gente vai chegar. Porque o nosso objetivo, o que é? Né? É assumir esse poder, é fazer esse grande alinhamento, né, desse poder que nós somos, lembrar de quem nós somos para sair dessa roda de samsara ainda, né? Então, quando nesse livro ele coloca isso, é extremamente importante a gente compreender que nada acontece por acaso, né? Que sempre o que tem são coisas que a gente ainda não consegue captar e visualizar e entender. E o nosso grande trabalho de autoconhecimento é começar a olhar para dentro, para fazer esse trabalho, tá? Já falei demais, já estou lá na frente. Então, né? Eu falo que antes de conhecer Madalena, que eu não conhecia Madalena, eu sou apaixonada por Jesus. Eu estudei muito a vida dele e desde menina a imagem dele me tocava muito o coração. Então, Jesus, eu acho assim muito interessante, ele corporificou a energia do masculino, porque Jesus nasceu como homem, tá? Mas ele manifestou a energia do feminino. Lembrem que a energia do coração, gente, é a manifestação do feminino. Então, quando eu olhei para isso, eu achei assim, como é maravilhoso. Então, Jesus, ele havia esse sagrado masculino e esse sagrado feminino integrado. Ele era um ser completo, ele era um ser em perfeita harmonia. E ele veio aqui para mostrar para a gente que a gente pode fazer isso, né? Então, ele corporificou um corpo masculino e ele manifestou a energia do feminino, né? Ele veio, né? O que ele veio preparar, né? Essa manifestação da energia do feminino é a própria amorosidade, que só pode ser manifestada através do coração sagrado, né? Tanto que a gente fala, né? Por exemplo, é o chakra da cor verde, mas, ao mesmo tempo, a manifestação do amor incondicional, ele é cor-de-rosa, tá? Então, as duas energias, o verde da cura e o rosa do amor que cura, do amor que se manifesta, né? Ele exemplificou o amor-sabedoria, que é que ama todas as formas, né? Eu me lembro de uma passagem, estudando também para evangelização, diz que tem uma passagem em que eles caminhando pelo deserto, e aí diz que encontraram uma passagem que eles estavam fazendo, encontraram uns restos de um cão ou de um animal do deserto, vamos dizer assim. Aí diz que passou o primeiro discípulo e falou assim, nossa, mas como cheira? O outro, nossa, ele está desmanchando. E aí cada um foi passando e foi fazendo um comentário, tipo nós, assim, né? E aí quando Jesus passou, ele deu uma olhada e falou assim, que belos dentes tinha esse animal, né? Então é justamente essa consciência de olhar o belo em tudo, olhar o melhor em tudo, que é justamente essa consciência e essa busca que nós, como seres humanos, precisamos ter, que é o despertar dessa energia crística em nós. Mas já foi. Uma coisa assim bem interessante, né? Jesus ele veio, fez todo esse mandado dele, né? E eu acho até assim que dispensa muitos comentários, né? Como vocês já viram, já abriu Maria Madalena ali. E eu acho assim, muito importante a gente lembrar, que eu coloquei lá no slide uma última frase, né? Que Pilatos, quando Jesus foi levado para ele, até para que ele o condenasse, Pilatos olha para ele e pede para que ele se defenda. Porque, tipo assim, eu não encontrei nada para te condenar, né? Então, tipo assim, e é o seu próprio povo que está te condenando.
E aí, nesse momento, a gente percebe o quanto nós, seres humanos, nesse nível de consciência, tá? A gente parece que vai ao sabor do vento. Quando a gente não tem essa força interna, né, que é esse despertar da consciência mesmo, né? Então, e aí, né, mais uma coisa da literatura espírita, dizem que Pilatos, que Emmanuel foi a reencarnação de Pilatos, ou Pilatos foi uma das vidas de Emmanuel. E diz que o desgosto da vida dele era ter estado de frente com o mestre e não tê-lo reconhecido. Né? De ter, em vez... E se bem que é aquela história que a gente fala sempre, né? Ele não tinha como salvar Jesus, porque Jesus havia vindo para isso, né? Mas de não ter visto a grandeza daquele espírito que ficou diante dele, né? Então ele teve vamos dizer assim, esse presente, esse benefício, né, de ter estado de frente com o mestre e ele não tê-lo reconhecido. Né? Então Jesus, ele veio para fazer isso. Jesus é o amor, é a questão do coração, é a abertura do coração sagrado, tanto que tem, né, na própria igreja, tem aquela imagem dele como o coração sagrado. Então Jesus veio para isso, tá? Então lembra, consciência do Pai, a abertura do coração para o Filho se manifestar, né? Que é essa energia de abertura da amorosidade mesmo. E aí a gente vai para a Madalena.